Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Sofacana. Mais um programa que se inicia, agora para a gente falar da nossa primeira etapa da cana dentro da usina. Lembrando que no último programa a gente conversou sobre o que é a cana-de-açúcar e como quantificar os açúcares presentes nela. Para essa conversa, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como extrair esses açúcares. Então, mais precisamente a etapa de extração. Para a gente falar um pouquinho sobre extração, eu tenho aqui novamente André Belíssimo, como ele gosta de ser chamado. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores e ouvintes do Sofacana. E Armando Gameiro. Tamo aí, vamos bater papo de novo, João. Lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes, esse programa está disponível tanto em vídeo quanto em podcast. E além do mais, nos acompanhando através das redes sociais, vocês vão ver que a gente também vai abordar esses assuntos de maneira mais rápida, com o consumo de um conteúdo mais breve e nos aprofundando aqui nesse bate-papo. Muito bom. Isso aí, André. Para começar, a nossa primeira pergunta, que rufem os tambores. Não, brincadeira. Não, ficou legal, ela vai colocar o barulho, certeza, na edição vai ter o... A nossa primeira pergunta é: o que seria a moagem? Quem gostaria de responder? Par. Ímpar. 2 e já. Eu ganhei. Você responde então. Bom, vamos lá, ouvintes e telespectadores. A moagem é um processo físico onde a nossa matéria-prima, cana já preparada, né? Ela vem para a gente extrair todo o caldo da cana, né? Então, a gente tem que ter vários cuidados, né? Tem vários parâmetros para a gente ter uma extração que a gente considera boa, ou a extração que aquela moenda nos dá. E então é como água, pressão nos rolos, preparo da cana, né? Índice de preparo da cana na esteira, continuidade de moagem, homogeneidade da cana, quantidade de impurezas, tudo isso vai acabar interferindo na nossa extração. Tá? Então, de uma maneira ampla, a extração é um processo físico onde a gente vai separar o bagaço do caldo. Então, por mais que seja físico, tem bastante indicadores que a gente precisa estar tomando cuidado. Sim, temos vários indicadores que os responsáveis pela extração, né, o pessoal do setor, tem que ficar sempre atento a esses indicadores aí para a gente obter a maior extração possível de açúcar daquela cana que está sendo entregue. Aproveitando, então, a gente pode fazer uma analogia da moenda com o garapeiro. Então, os rolinhos do garapeiro lá que a gente passa a cana é muito parecido com os rolos da moenda, os ternos da moenda. Então, é fácil da gente imaginar como seria. Porém, na usina, é como se tivesse vários equipamentos da moagem, da garapa, um atrás do outro, e a cana ela não passa inteira, ela passa preparada, ela passa pré-moída, que isso favorece a extração. A gente consegue extrair mais açúcar dessa cana. Outro fato também importante, que a gente não consegue extrair todo o açúcar. Daí o que o André falou, extração, né? Extração nada mais é do que uma relação de quanto açúcar entrou com quanto açúcar saiu na sua cana. Então a cana ela entra com uma quantidade de açúcar, vai passar por toda a moenda e vai sair na forma de bagaço. Nessa forma de bagaço ainda tem açúcar. As melhores moendas são aquelas que deixam menor quantidade de açúcar, ou seja, extrair mais o açúcar para poder produzir os produtos que eu quero, seja açúcar ou etanol. E você falou aí muito comparando ao garapeiro, né? Aí a gente pensa em uma moenda de um tamanho não muito grande assim. Fala aí mais ou menos, Armando, quanto que moe aí uma usina média, assim, só para o pessoal aí de casa, o nosso ouvinte, que não tem tanto contato com usina, ter de noção, assim, quanto de cana que está passando nessa moenda aí, igual de garapeiro. Isso daí varia bastante de usina para usina, João. Mas vamos falar assim, as maiores que a gente encontra hoje,
moe por volta de 30 toneladas a 35 mil toneladas de cana dia. Uma usina média vai moer entre 10 a 15. Uma usina média não, uma usina média para pequena. Tá? Só para a gente ter uma noção, cada caminhão, cada treminhão, ele pesa mais ou menos de 80 a 100 toneladas, dependendo do tanto de cana que você colocar. Então, nós vamos deixar aqui na edição, para não errar a conta agora de cabeça, quantos caminhões que entram num dia. Mas só que são bastante, né? Sim. Então, é gigante esse solo de moenda. Então é cana pra caramba. Eu imagino que as moendas são algo muito grande, assim. Então, até uma curiosidade, assim, quantos ternos de moenda tem e o que seria esses ternos, assim, em série, né, que a gente fala muito? Isso, João. Que nem o Armando fez a comparação. Se eu pegar vários garapeiros e colocar em sequência, um atrás do outro, seriam os ternos de moenda. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem moendas com 4 ternos, moendas com 5 ternos e moenda com 6 ternos. A palavra terno é vamos dizer assim, cada estação que a cana vai passando. Então, a cana preparada, ela passa pelo primeiro terno. Geralmente, esse primeiro terno, como os outros ternos, são compostos de 3 a 4 rolos, cada um com a sua funcionalidade dentro do terno. Então, cada 4 rolos é o primeiro terno, aí mais 4 rolos é o segundo terno, mais 4 é o terceiro, mais 4 é o quarto, o quinto e o sexto, assim. Quanto mais ternos, maior a extração. Geralmente, uma moenda com 4 ternos, teoricamente falando, ela vai dar uma extração em torno de 94%, uma moenda com 5 ternos em torno de 95%, uma moenda com 6 ternos em torno de 96%. Mas como a gente já havia comentado no início, não é simplesmente passar essa cana pela moenda. Vários cuidados nós temos que ter. E um dos cuidados e que ajuda muito na extração é a água que é adicionada na moenda no último terno da moenda, que a gente chama de água de embebição. Essa água tem que ter uma temperatura e tem que ter uma certa pressão também. E o que ela vai fazer? Ela vai entrar no bagaço e ajudar a extrair. É como se fosse uma esponja ou aquele suco de laranja que a gente costuma fazer em casa, né? Espreme a laranja e aí na hora que você acha que não tem mais suco, você põe um pouco de água, espreme que sai mais um pouco. Sai mais um pouco. E a mesma coisa que acontece com a cana. A gente põe água no último terno, uma água de embebição, e essa água vai vindo para os ternos anteriores, né, em forma de caldo, para embeber melhor essa cana, para a gente conseguir extrair mais açúcar. Perfeito. É legal falar também que existe um limite para a gente ter extração. Então não adianta eu colocar água em excesso ali no último terno, pensando que eu vou ter uma extração maior, que essa quantidade de água, depois eu vou ter que tirar ela para produzir o meu etanol, o meu açúcar. Então, existe um limite. Tá? Em moenda, em via de regra, a extração máxima teórica é por volta de uns 97%. E explica pra gente esse 97%. Seria 97% do quê? De todo o açúcar que entrou na cana, foi embora no caldo. Ou seja, ficou no bagaço 3% do que entrou. Então eu perdi 3% aí, 3% eu perdi que foi no caldo e vai ser queimado na caldeira. Foi no bagaço e vai ser queimado na caldeira. Isso. Exato. Então o primeiro ponto de perda industrial é esse. É esse do bagaço. Exatamente. Entendi. E que tem esse limite aí de mais ou menos uns... Sempre, assim, não sempre... Mas já tem uma perda aí de considerável. Pelo menos uns 3%. Sim, beleza. Tá? Agora, existe um processo, também bastante difundido no Brasil, que é um processo de extração, mas não por moagem, e sim por difusão. Esse sistema de difusão é como se estivesse lavando a cana. Então, você vai picar a cana, vai colocar dentro de uma esteira rolante, que seria como, fazendo uma analogia, seria uma piscina que teria água quente nessa piscina e teria
uma esteira que vai levando a cana. Então a cana vai sendo transportada em temperatura alta e com isso, na parte de baixo, vai saindo o líquido açucarado, o nosso caldo. Com esse sistema, a tendência é a gente conseguir extrações maiores. Pode chegar até 98%, ou seja, a gente vai perder menos no bagaço. Armando, então é lindo isso daí, vamos trabalhar só com difusor. Por que a gente continua trabalhando com moenda? Porque existe, nos programas anteriores a gente comentou, que existe substâncias que estão dissolvidas na cana além dos açúcares. E essas substâncias também vão ser dissolvidas no difusor e vai me atrapalhar na hora de conseguir fazer o açúcar, principalmente açúcar branco. Então, para aquelas usinas que só fazem etanol, beleza, lindo usar o difusor. Para aquelas que fazem açúcar e açúcar branco, é mais difícil. Entendi. Mas não é impossível? Não é impossível. Beleza. Então, existem as duas formas de extração. É só mais um tempero na conversa. Quando eu comentei de extrações teóricas, 4 ternos, 5 e 6 ternos, hoje nós temos clientes de moenda que chegam até 97% de extração, dando uma extração igual ao do difusor. Só que não são todos os clientes, e isso não depende da moenda, depende muito da fibra da cana. Então, alguns aspectos têm que ser estudados, alguns aspectos têm que ser observados quando a gente vai falar em extração, né? Teoricamente, o difusor dá uma extração maior do que a moenda, só que existem usinas que têm a mesma extração de um difusor com moenda, muito em virtude da fibra e da quantidade de água, como o Armando citou, que eles podem colocar para extrair. Certo. Aproveitando aí que a gente conversou sobre essa perda no bagaço, que é um açúcar que é jogado fora, né, entre aspas, e além disso, da quantidade de cana que é moída diariamente, tem bastante bagaço que vai embora também, né? O que é feito com esse bagaço, assim? Tem algumas vertentes que eu posso estar utilizando ele, ou é só para queimar na caldeira, essas coisas assim? O que vocês podem falar, assim? O bagaço tem qual utilidade? A principal utilidade dele é gerar energia, né? Então ele vai para a caldeira, vai gerar vapor e você consegue ou tocar a tua usina a vapor, que são poucas as unidades que fazem isso hoje, ou gerar eletricidade, e aí as usinas vão usar a eletricidade para tocar a usina. E além de tudo, pode sobrar eletricidade e vender para nós consumidores. Então esse é a utilidade principal do bagaço. Porém, existem outras utilidades. Uma utilidade que ela é bem usada, porém em quantidade pequena, seria a utilização dele para ração. Eles hidrolisam esse bagaço, eles quebram o bagaço, mistura com outras coisas e dão de ração para gado e outros animais. E o que está muito em evidência no atual momento é trabalhar com álcool de segunda geração, né? Que vai usar a celulose e os outros compostos que tem ali dentro do bagaço, vai também quebrar ele em pedaços pequenos para depois utilizar para fazer etanol. É realidade já, porém uma realidade um pouco custosa, ainda é caro fazer álcool de segunda geração. Sim. Ainda há um caminho a percorrer para a gente chegar num etanol de segunda geração viável. Entendi. Perfeito, então, mas que vem novas tecnologias aí, a gente já tem que se preparar. Com certeza. E, André, você falou de preparo de cana, algumas coisas assim, e também no programa anterior a gente comentou de cana picada, cana inteira, que hoje com a máquina a cana já vem em toletes pequenos, né? Aí, e essa cana, ela entra inteira, entra picada? Como que seria esse preparo de cana aí para entrada na moenda ou no difusor? Beleza, João. É o seguinte, essa cana, ela sendo inteira ou em tolete, os caminhões transferem essa cana para uma esteira. Essa esteira vai passar por um equipamento que chama desfibrador, né? É um equipamento grande, né? Esse equipamento ele vai picar a cana
em pedaços menores, né? Algumas usinas usam os picadores e facas, mas hoje, como a maioria da cana entregue é tudo cana picada, só estão trabalhando com os picadores, que dá uma economia de energia, tá? Então esses picadores vão cortar aquele toletinho de cana em vários pedaços, deixando ele em pedaços menores. Aí essa cana em pedaços menores, que é a cana preparada, que a gente costuma dizer na usina, ela que vai ser enviada para os ternos da moenda, para onde a gente vai extrair o caldo dessa cana. Quanto melhor esse preparo, mais açúcar a gente tende a extrair dessa cana aí. Perfeito. Também a gente estava conversando sobre moenda. Existem usinas que têm uma moenda, 2 moendas, 3 moendas, e aquilo que nós comentamos, depende de quanto cada usina moe, e aí se moe muito, 30, 40 mil toneladas por dia, geralmente são usinas que têm 2 ou 3 moendas. E muitas dessas usinas também, elas vieram crescendo com o passar dos anos. Então, não tem motivo dela parar de usar uma moenda antiga se ela está extraindo bem. Então, muitas usinas usam a estratégia de montar uma segunda moenda e trabalhar com as duas em paralelo. Quando tiver falta de cana, com uma moagem um pouco menor, ele continua moendo, porém com uma moenda só. Essas são estratégias que muitas usinas fazem, principalmente as usinas mais antigas que a gente tem aí. Vale lembrar também que, para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, às vezes houve algum comentário, depois do difusor tem uma moenda. Geralmente, após os difusores, existe um terno de moenda para a gente, terno que chamam de terno desaguador, para esse bagaço que sai do difusor passar por esse terno de moenda para tirar aquela umidade da cana, para a cana ir com uma umidade menor para a nossa caldeira, para ter uma eficiência de queima, uma eficiência da caldeira melhor. Então não é que existe o difusor e uma moenda, é o difusor e um terno de moenda geralmente trabalham juntos para ter essa melhoria no processo aí. Entendi. Tá? Para daí chegar nos 98 de extração. Também ajuda. Mas o mais importante é secar o bagaço para conseguir queimar na caldeira. Entendi. Então o bagaço, o ideal, quanto menor a umidade, melhor. Porém, entre 50, vamos falar, de 52 seria o máximo assim que a gente encontra, mas quanto menor, melhor. Sim. E vocês comentaram aí de ter duas moendas, 3 moendas, dependendo do tamanho da usina. E se eu quisesse aumentar a minha moagem, não seria só eu aumentar a velocidade de moenda? Tipo, girar o rolo mais rápido que eu consigo moer mais? Boa pergunta. E a resposta é sim. Se você acelerar, você consegue moer mais. Assim como o difusor. Se você acelerar a esteira dele embaixo, você consegue moer mais. Porém, nada é de graça. Se você acelerar, você vai ter mais cana passando por aquela área e você vai diminuir o poder de extração, seja da moenda ou do difusor. Então, sim, você vai aumentar sua moagem, mas vai diminuir sua extração. Aí, é conta. Vale mais a pena eu moer 2, 3 dias a mais, ou vale mais a pena eu deixar a cana em pé ou moer essa cana? As usinas estão todas acostumadas a fazer essas contas. Então, aquilo que o André falou, que teoricamente a gente tem uma moenda para chegar em 96, 96,5, mas ela está dando 95, pode ser que ela está dando 95 porque está moendo muito acima do que ela foi projetada. Entendi. E vocês têm ideia de quantas voltas assim dá uma moenda por... Assim, quanto que ela roda? Acho que é umas 7 RPM por terno, né? Seria umas 7 voltas por minuto. Isso seria como é que eu vou dizer? Uma moagem boa para garantir uma extração boa. Acredito que sim. Pelo menos as moendas que eu conheço dos nossos clientes tem essa rotação aí e eles têm uma extração boa. E a pergunta que não quer calar. Acho que vocês dois vão ter muita coisa para acrescentar aí com isso. Como aumentar a extração? Assim, como que eu aumento a extração sem perder performance, sem
sem ter que mexer com estrutura de colocar terno a mais e tudo mais? Tem alguma fórmula mágica aí de melhoria? Tá, tem duas coisas básicas, né? A moenda ou difusor, ela foi projetada para se moer uma quantidade de cana específica e com uma fibra específica. Então, manter esses parâmetros adequados é essencial. E também a quantidade de água para embebição e a temperatura ideal para embebição também é essencial. Lembrando que se usa água quente na moenda por volta de 55 graus, já o difusor, temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque temperatura elevada ajuda a dissolver o açúcar, né? Sim. Então, quanto mais água quente eu passar por ali, melhor vai ser a minha extração, mais eu vou dissolver. Então, o que eu posso contribuir seria isso daí. Não sei se o André tem algo a acrescentar. Não, tem que respeitar. Se ela foi projetada por uma certa quantidade, naqueles parâmetros, tem que ser respeitado. Sim. Do jeito que ela foi triangulada, vamos dizer assim, na linguagem da usina. Que aí não tem erro. Não dá dor de cabeça. Não dá dor de cabeça. Vai dar, mas é menor. Aproveitando o gancho que o André deixou, mas há umas 3, 4 falas atrás, ele falou sobre o terno desaguador no difusor, né? Existe hoje usinas que estão colocando um terno de moenda antes do difusor. Correto. Por quê? Eles fazem um terno antes para que passe a cana ali primeiro, aquele caldo que está saindo no primeiro terno, que é chamado de caldo primário, ele está sendo usado para a produção de açúcar. Então, todos aqueles interferentes que eu falei, que vai dificultar a produção de açúcar, não vai ser extraído nesse caldo. Então, esse caldo é enviado para a fábrica de açúcar, ele consegue fazer açúcar branco de qualidade, e o restante do caldo, que seria o caldo misto, iria só para etanol. Então, existe essa possibilidade. Eu conheço pelo menos umas 3 ou 4 usinas que trabalham dessa forma. E quanto à qualidade de cana? Você falou de fibra, tem alguma outra coisa assim? Porque vocês comentaram também que tem cana queimada, cana crua, né? Tem alguma ordem assim? Vamos moer primeiro a cana que tem mais fibra, que tem menos fibra, primeiro a queimada, primeiro a crua? Não. Tem alguma maneira que possa impactar na extração? Não tem não. Eu costumo dizer que a moenda, a cana é um prato de comida. Se a gente está com fome, a gente vai comer a lasanha, nós vamos comer o bife e vamos comer o ovo. Independente do... E a moenda é a mesma coisa. Se vier a cana crua, nós vamos ter que moer. Se vier a cana queimada, nós vamos ter que moer. Se vier a cana de vinhaça, nós vamos ter que moer. A gente tem que estar preparado para moer a cana que vier, a matéria-prima que vier, né? E isso é uma das diferenças entre a moenda e o difusor. As pessoas que conhecem mais os dois processos, que vivem mais, que trabalham mais em cima desses dois processos, costumam dizer que a moenda aceita desaforo. Então você pode vir com uma cana um pouco de pior qualidade, você pode vir com mais impureza, você pode vir com mais impureza vegetal, mineral, que ela vai moer, e se você souber trabalhar, você regula a moenda, você não vai ter uma perda tão elevada. Já é diferente do difusor. Se você pegar uma cana muito ruim, com muita impureza vegetal, mineral, e o difusor ele vai te dar um caldo com uma pior qualidade. A moenda você pode... minha moenda é para moer X mil toneladas por dia. Você pode moer um pouquinho mais. O difusor, que nem o Armando já comentou, não pode, você vai ter uma perda maior. Então é um assunto muito grande, tem bastante variáveis para a gente discutir. Não tem melhor então, se é difusor ou moenda, não, eu acredito, é tudo uma questão de estudo de acordo com a sua matéria-prima, a sua embebição, essas coisas assim. Eu acho que seria mais um estudo do seu processo, claro, e do seu dinheiro. E o que você quer produzir também. Fato. Porque se você quiser produzir açúcar, fica muito mais difícil com o difusor. Se você quiser produzir mais álcool, o difusor pode atender. O André comentou 2 detalhes aí importantes para a gente comentar com os ouvintes, que foi impureza mineral e impureza vegetal, que até o momento a gente não explicou o que é um e o que é o outro. Então, impureza vegetal, como o nome já diz, é qualquer impureza
que seja vegetal. Ou seja, palha da cana é impureza vegetal, mas qualquer erva daninha que tiver lá é impureza vegetal. Seja mamona, braquiara, qualquer erva daninha vai ser impureza vegetal. E impureza mineral? Impureza mineral, em via de regra, é terra, certo? Seja a terra que a cana caiu e veio junto, seja as toceiras, que seria as raízes da cana, que quando vai colher com máquina leva essas toceiras juntas, e tanto a impureza mineral quanto a vegetal, ela vai atrapalhar a nossa extração, seja diretamente ou seja a longo prazo. Por exemplo, uma terra, ela vai atrapalhar a longo prazo, porque ela vai desgastar os nossos equipamentos com uma rapidez maior. A palha já é um pouco diferente. Além dela desgastar, eu estou trazendo um material que não tem açúcar. Quando eu passar para a moenda, ela vai sair lá na forma de bagaço e vai absorver parte desse açúcar. Aqueles 3% que vai sair no bagaço vai sair na palha também. Então, essas duas impurezas, elas vão sim atrapalhar na nossa extração. Ela vai ter sua contribuição. Sua contribuição de... É difícil, mas quem está no mundo da usina aí sabe como é difícil quando vem uma cana com muita impureza e uma cana limpa, a diferença que é a moagem. Para finalizar, tem um outro ponto aí que eu gostaria de falar, que muita gente fala da cana azeda, cana velha. Isso acontecia muito mais antigamente. Hoje acontece acidentalmente. Então vamos lá. Quando se queimava a cana, antigamente, a cana demorava muito do ponto de queimada, que ela era queimada, até o ponto que ela entrava na usina. Demorava dias. Hoje, com o advento da mecanização, da colheita mecanizada, ficou muito mais rápido. Hoje, 2 horas do momento em que eles cortam até a chegada na usina, a cana já está sendo moída. Então, a cana hoje ela tem uma qualidade microbiológica muito maior. Porque quanto mais tempo eu matar a cana, ou seja, eu queimar ela ou cortar ela, é mais tempo para micro-organismos consumir aqueles açúcares. E toda vez que eu trouxer micro-organismo para dentro da usina, eu vou ter trabalho. Eu vou ter que matar esses micro-organismos, seja com tratamento térmico, com calor, ou seja com algum biocida aí para matar essas bactérias e leveduras. Então, até o nosso próximo programa vai ser falando justamente disso, de tratamento de caldo. Então, a gente vai abordar algumas coisas a respeito. Legal. Então, acho que o papo foi muito enriquecedor, assim. Conversamos bastante desde o que é moagem, para quem não vive tanto o dia a dia da usina, até para quem já tem um certo conhecimento e consiga adquirir esse conhecimento aqui com a gente, né? Sim, esperamos que os nossos ouvintes aí tenham gostado. Esperamos que nós tenhamos ajudado eles nas dúvidas, né? Sem dúvida. Acho que cada programa, a ideia é que gere outros programas. Então, quanto mais o nosso ouvinte contribuir com a gente, mais valor a gente agrega para ele, né? Esse é o objetivo. É legal falar que essa série nossa, que é para falar o básico de usina, ele não vai ter fim nunca, né? Nós temos previsto um número de quantidade de episódio, porém, quem vai dizer quantos episódios nós vamos ter é os nossos ouvintes, né? Sim. Com as dúvidas deles, nós vamos poder gerar novos programas, gerar mais conteúdo, gerar mais valor. Então, gostaram do vídeo? Deixe seus comentários para que a gente continue fazendo esses vídeos, gerando mais valor para você. E a gente adoraria que você compartilhasse com seus amigos, com a sua família e com quem tem um interesse aí no nosso setor e que queira aprender um pouquinho mais com a gente. Compartilha também no seu story para a gente ter um orgulho do que a gente está fazendo e continuar gerando valor para você. Muito obrigado. Agradecemos a atenção. Boa, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.